Qual é a diferença entre o recurso em sentido estrito e o agravo em execução? Vou te ensinar tudo nesse vídeo e é bem tranquilo. Eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista no Rio de Janeiro, coordeno o Instituto de Direito Penal Brasileiro, uma referência em treinamentos para aqueles que querem exercer ou se qualificar na advocacia criminal. Inclusive, lá nós temos o curso de prática na advocacia criminal. Eu vou deixar o link aqui no vídeo e aqui abaixo também para você. Bom, vamos lá. Basicamente, se nós pensarmos em termos de estrutura, nós não temos diferença entre o recurso em sentido estrito e o agravo em execução. Portanto, a diferença, ela diz respeito ao tipo de decisão que você vai atacar. Por que em relação à estrutura nós não temos diferença? Eu quero que você entenda o seguinte: o agravo em execução, ele é um recurso previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal. E quando nós tivemos o projeto da Lei de Execução Penal, paralelo a ele, estava tramitando o projeto do novo Código de Processo Penal, onde nós teríamos todo o procedimento do recurso de agravo em execução. Mas aquele novo Código de Processo Penal não entrou em vigor. Então, o que passou a existir? Um corpo sem alma. Ou seja, você tem o recurso de agravo em execução no artigo 197 da Lei de Execução Penal, mas você não tem a previsão de um procedimento para ele. Em virtude disso, qual é o entendimento que acabou preponderando na nossa doutrina e na nossa jurisprudência hoje é uníssono? Que o procedimento a ser aplicado é o mesmo procedimento do recurso em sentido estrito. Isso tem uma razão de ser. É porque aquelas decisões, que são decisões do juiz de execução, que hoje desafiam o recurso de agravo em execução, e isso está muito claro no 197 da LEP, antigamente, antes da previsão contida no 197 da LEP, desafiavam o recurso em sentido estrito. É por isso que, se você abrir agora o seu Código de Processo Penal, no artigo 581, você ainda vai encontrar ali nos incisos diversas decisões do juiz da execução. Mas esses incisos, com as decisões do juiz da execução, eles foram, na verdade, tacitamente revogados pela Lei de Execução Penal, quando nós passamos a ter o recurso de agravo em execução. Então, olha, concluindo, é muito simples você pensar no agravo em execução. Quando que ele é cabível? Sempre que você quiser atacar uma decisão do juiz da execução. O juiz da execução negou uma impugnação de cálculos que você fez, o juiz negou um pedido de benefício, como progressão de regime, livramento condicional. Então, nesses casos em que você fez um pedido, porque você não vai recorrer direto, você tem que ter a decisão dele, você faz o pedido, ele nega. A partir daí, você interpõe, o verbo correto é esse, porque é um recurso, você interpõe o recurso de agravo em execução. Se você já é aluno do nosso curso de prática na advocacia criminal, lá dentro no material de aluno tem uma listinha com todos os verbos adequados para você usar nas peças e recursos, não deixa de baixar, tá? Então você vai sempre, frente a uma decisão do juiz de execução, interpor o recurso de agravo em execução, seguindo o procedimento previsto a partir do artigo 582 do nosso Código de Processo Penal. Porque, como eu te falei, o procedimento do recurso de agravo em execução é o mesmo procedimento, inclusive em relação a prazo, a estrutura do recurso, o mesmo procedimento do recurso em sentido estrito. Então você tem, por exemplo, uma peça que é de estrutura dúplice. Você tem a peça de interposição e a peça de razões. A exemplo do que acontece com o recurso em sentido estrito, no recurso de agravo em execução, você também tem a possibilidade do juiz se retratar. Então você também tem a possibilidade do juízo de retratação. Por quê? Porque o procedimento que se aplica ao recurso em sentido estrito se aplica ao recurso de agravo em execução. Então, se nós temos a previsão no nosso Código de Processo Penal da possibilidade do juiz da execução, frente àquele recurso, se retratar e voltar atrás na decisão dele, você tem essa possibilidade para o recurso de agravo em execução. Cabe para um, cabe para outro. Então, estrutura, prazo de interposição, prazo de razões, aliás, nós temos súmula em relação a isso, estabelecendo esse prazo, que é a súmula 700 do Supremo Tribunal Federal. Você tem o mesmo prazo para o recurso em sentido estrito e para o agravo em execução. Portanto, basicamente, olha como é simples, qual é a diferença? A diferença é o tipo de decisão. Se você tem uma decisão que está no rol do 581, a princípio você tem o cabimento do recurso em sentido estrito, do rese. Mas se aquela decisão que você está lendo ali no rol do 581 é uma decisão do juiz da execução, ou qualquer outra decisão do juiz da execução, ainda que não esteja ali, o recurso cabível será o recurso de agravo em execução, com fundamento no artigo 197 da Lei de Execução Penal, mas com procedimento previsto no nosso Código de Processo Penal. Eu espero que esse vídeo tenha aclarado para você a diferença entre um recurso e outro, entender mais um pouquinho sobre o recurso de agravo em execução e por que não existe para ele a previsão de um procedimento. E se você caiu aqui de paraquedas, primeira vez, se inscreve aqui no canal,
todos os dias tem vídeos. Em penal, processo penal, execução penal. E você sabia que toda terça-feira tem aula ao vivo comigo? Você pode aprender um pouco mais da prática na advocacia criminal? Dá uma olhadinha nos links que eu deixei aqui abaixo do vídeo. Você pode se inscrever para aula ao vivo, conhecer o nosso curso de prática na advocacia criminal. E lógico, né? Tem que se inscrever no canal para receber as notificações. Foi um prazer ter estado aqui com você hoje. Até o próximo.